Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula relacionada à termologia. Agora a gente vai entrar num assunto que são gases ideais, que é um assunto muito importante para a gente trabalhar com termodinâmica, que é o próximo assunto de aula que a gente vai ter. Nos gases ideais a gente tem estudos que trabalham com o modelo macroscópico, ou seja, com a observação de como é que esses gases funcionam de maneira de uma observação maior, quando você pega esses gases e vê o seu comportamento em recipientes, de um ponto de vista da nossa observação. Você tem um modelo microscópico, que como o nome fala, você vai estudar o seu funcionamento de maneira microscópica. Você vai ver o funcionamento desses gases ideais, vendo como é que suas partículas se movimentam, sua natureza, etc. Aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar só com o modelo macroscópico de seu funcionamento, porque acredito que para o nível da aula que eu estou passando aqui, esse modelo aqui já serve. Mas para outras aulas que estejam relacionadas à Olimpíada Científica ou provas mais indicadas para se ter esse tipo de assunto, aí sim a gente dá uma aprofundada a mais. Começando, é importante a gente ter uma noção de o que são gases ideais, porque gases a gente já tem na cabeça o que são, e gases ideais em si a gente não vai pensar necessariamente qual gás perfeito que a gente vai trabalhar, mas não estou falando necessariamente daqueles gases da tabela periódica que são conhecidos como os gases nobres, mas sim de um tipo de gás que seu funcionamento ele segue regras específicas, que eu vou ditar elas agora aqui, não ditar, mas vou falar sobre elas agora aqui, e esse funcionamento ele serve para a gente estudar esse comportamento em recipientes, e serve também para a gente entender o funcionamento de uma parte da física que foi muito experimental, assim, foi muito mais prática do que necessariamente para fazer ciência, mas que ela é muito importante para a gente entender o próprio funcionamento do universo, que é a termodinâmica. Agora, para entender o funcionamento de um gás perfeito, de um gás ideal, como o nome já fala, ele está sendo idealizado para um funcionamento específico, mas ele tem que seguir umas regras aqui. E, inclusive, para a gente trabalhar com gases ideais, basicamente, como já foi mencionado, um gás ele vai ser, você tem a diferença de gás para vapor, que um gás vai ser um corpo lá, que ele vai estar a temperatura maior que sua temperatura crítica, ou seja, mesmo que você diminua ou você aumente a pressão, na verdade aumentar a pressão muito, ele não vai necessariamente se condensar e virar um sólido ou um líquido, por assim dizer, porque ele passa da sua temperatura crítica, então aí a gente tem um gás. Então, mas para o funcionamento de um gás ideal, a gente vai ter que saber que para ele funcionar o mais próximo possível do gás ideal, a gente vai ter que ter uma temperatura muito grande, e a gente vai ter que ter uma pressão muito baixa. Quanto menor a pressão e maior a temperatura, o funcionamento desse gás vai se aproximar o máximo possível de gás ideal. Não quer dizer que a gente não tenha gases no dia a dia que não vão ter esse comportamento. Inclusive, muitas questões vão utilizar de exemplos diários, como, por exemplo, um gás dentro de um balão, para você explicar o seu funcionamento, tendo a noção que ele vai funcionar como um gás ideal em si. Mas agora, para você ter essa noção dessas regrinhas de funcionamento para que você considere um gás como um gás ideal, você tem que saber como é que funcionam suas variáveis de estado, que foram desenvolvidas por alguns físicos, e eles têm seus nomes para cada um das suas transformações. Você tem as leis aqui, como está sendo mostrada, como lei de Boyle, lei de Charles e Gay-Lussac, e lei de Charles também, para essas mudanças que no final eles vão englobar a lei dos gases ideais, a equação geral, e eles vão ser utilizados para chegar na equação de Clapeyron, que também é muito importante. Mas a lei de Boyle, por exemplo, ela está falando sobre uma transformação de um gás isotérmico. Como essa transformação? É você mudar alguma das características físicas desse gás de um momento para o outro, só que de uma maneira em que, por exemplo, a princípio a gente vai ter uma mudança isotérmica. Uma mudança isotérmica quer dizer que a sua temperatura não vai alterar. E nesse caso aqui ele fala que se você pegar a pressão de um gás dentro de um recipiente, por exemplo, a pressão essa que está relacionada com o quanto essas partículas vão estar batendo nas paredes do recipiente, como por exemplo, tem um recipiente aqui, e eu vou ter um monte de partículas se movimentando aqui para um lado, para o outro e tal, e essas partículas consequentemente vão bater aqui na parede e vão voltar. A pressão é basicamente a força que essas partículas vão fazer em determinada área do recipiente e por aí vai. Mas a transformação isotérmica, como eu já mencionei, a temperatura ela permanece constante, ou seja, a pressão e o volume, se você pega a pressão desse recipiente, desse gás dentro do recipiente, e multiplica pelo volume, você vai chegar num valor que vai ser constante. Ou seja, se eu tenho uma transformação isotérmica, eu posso ter uma pressão inicial vezes um volume inicial, e ele vai ser exatamente igual à pressão final
vezes o volume final. É simplesmente querer dizer que esse valor vai ser constante se a transformação for isotérmica. Agora, se a gente tem uma transformação que é isobárica, ou seja, que a pressão é constante, ela não vai variar, ele tem uma equação, uma relação aqui que diz que o volume vai ser igual a constante, um valor constante multiplicado pela temperatura. Ou seja, o valor dessa constante aqui, ela vai ser diretamente proporcional ao volume e inversamente proporcional à temperatura. E, ou seja, também volta para aquela questão de que se você pegar o volume inicial e dividir pela temperatura inicial, você terá o volume final e você terá também a temperatura final, porque esse valor vai permanecer constante numa transformação isobárica. E agora a gente vai para a transformação isovolumétrica, ou seja, onde o volume permanece constante. Você fala, como é que essas transformações estão acontecendo? Isso vai ser bem explicado na termodinâmica, mas basicamente é você pegar um recipiente e você colocar fogo. Você não colocar fogo, mas você colocar fogo, você colocar calor para mudar a temperatura, por exemplo, e deixar o recipiente sem mudar o seu volume. Ou você coloca um êmbolozinho que vai mudar o seu tamanho, ou seja, bota um êmbolozinho aqui que vai mudar o seu tamanho e ele pode ir para cima ou para baixo, mudando o seu volume, consequentemente talvez alterando sua pressão e etc, etc. Mas vamos focar aqui nessas consequências em si. E você tem a mudança isovolumétrica, ou seja, que o volume ele é constante, ou seja, volta para essa questão aqui que a pressão vai ser igual a uma constante 3 aqui, um valor constante, multiplicado pela temperatura, ou seja, volta naquela questão que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Se você fizer uma transformação ali, que você muda a pressão, por exemplo, e você deixa o volume igual. E como é? Você fala, nossa, isso daqui é muito difícil de você decorar, ou você imaginar, etc. Pior que não é. Assim, decorar eu não gosto da ideia de decorar. Mas é de você lembrar de como funciona. Com o pensamento lógico é bem intuitivo. Porque, por exemplo, eu tenho uma transformação isotérmica. A temperatura ela vai permanecer igual. Se eu tenho uma pressão inicial e um volume inicial, vamos dizer que eu peguei e eu diminuí o volume desse recipiente. Eu deixei o volume menor, ou seja, um volume final que é menor do que o volume inicial. Para consequência, para esse valor aqui, para essa pressão final vezes esse volume final ser igual ao inicial, se eu diminuir o volume, consequentemente a pressão vai aumentar. Isso é lógico. Se você pega um ambiente e você diminui o volume, se a temperatura não muda, você aumentou a pressão. Você volta para a isobárica, ou seja, se a pressão ela ficar constante por algum motivo específico do que você está fazendo. Então, tem um volume dividido por uma temperatura, que é o volume inicial dividido por uma temperatura inicial. Eu vou ter um volume final dividido por uma temperatura final. Se a pressão é constante e eu aumento a temperatura, para esse valor aqui continuar igual ao valor anterior, eu teria que diminuir o valor no caso, eu teria que aumentar aqui, eu errei. Eu teria que aumentar o valor do volume para que o valor continue igual desse valor constante. Ou seja, se você pega um recipiente, se você pega uma bola aqui, uma bexiga, e você aumenta a sua temperatura, você pode ver que se você diminui a temperatura, ela acaba murchando. Se você aumenta a temperatura, ela vai acabar crescendo, porque as partículas vão se movimentar cada vez mais, elas vão bater mais assim, vão bater mais nas paredes, mas por a pressão ser constante, essa parede vai acabar se inchando, ou seja, você vai ter um volume que vai aumentar. E o oposto também acontece, se você diminuir o volume, você pode acabar diminuindo a temperatura e etc. Aqui apaga. E na isovolumétrica, se você permanece com um volume constante, um recipiente básico, você pega um vidro com um gás lá dentro, então eu vou ter a pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual a pressão final dividido pela temperatura final. Se eu aumentar a pressão final, eu vou aumentar a temperatura, ou seja, também se eu aumentar a temperatura final, eu vou aumentar a pressão. Porque essas partículas, se você aumenta a temperatura, e a temperatura está atrelada com o movimento das partículas, quanto mais elas vibram, quanto mais rápido elas se movimentam. Então, se você aumenta essa temperatura, no final, a pressão vai aumentar, porque as partículas vão estar batendo muito mais nas paredes do recipiente, consequentemente aplicando muito mais força, consequentemente a pressão é maior. Então, isso aqui é bem intuitivo, caso você não se lembre das equações em si, você usa a intuição do que vai acontecer, e você consegue desenrolar essa equação da sua cabeça. Agora a gente vai para uma equação muito importante, que é a equação de Clapeyron, que ele meio que pegou essas noções da lei de Boyle, de Charles e de Gay-Lussac, e ele chegou a uma conclusão que essa
equação muito famosa que é PV igual a NRT. E, na verdade, ele começou, eu não vou dizer que ele começou dessa maneira, porque não necessariamente eu vou estar correto em falar isso, eu vou estar, na verdade, repassando para vocês o que o livro desenrolou para mim, que é o tópico de física, que é com a noção de que a pressão ela vai estar atrelada, obviamente, à massa do corpo ali, do gás que está ali dentro, que vai estar relacionado, obviamente, quanto mais partículas, mais pressão você vai ter, ou seja, quanto mais massivo for esse corpo, você vai ter mais pressão, então uma relação direta entre a pressão e a massa. Ele vai estar relacionado à temperatura, porque quanto mais temperatura, maior essa situação, e vai dividir aqui pelo volume, só que você também tem que multiplicar por uma constante aí que vai depender da natureza do gás, porque simplesmente se você multiplica massa, temperatura e divide pelo volume, você não vai ter unidade de pressão nem aqui nem na China. Você precisa de uma constante para você meio que chegar num resultado desse valor. E daqui, essa constante K, a gente não vai precisar lembrar dela em si. Só que a gente pode fazer o seguinte: a gente pode multiplicar e dividir pela massa molar do gás. Por que eu vou fazer isso? Porque é muito importante que a gente vai chegar numa situação que eu tenho a massa do gás dividido pela massa molar, e isso dá o número de mols do gás, que vem para esse N aqui que está na equação. A gente vai ter a temperatura dividido pelo volume aqui, e esse K vezes a massa molar, ele vai para uma constante que também é muito conhecida, que é a constante dos gases ideais, que é a letra R, que esse valor ele varia muito de unidade que você está usando. Por exemplo, aqui você tem 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, se você for utilizar atmosfera e litro e mol e Kelvin, você vai ter esse valor. Se você for utilizar joule, mol e Kelvin, você vai ter 8,31. Se você for usar caloria, mol e Kelvin, você vai ter aproximadamente 2. Isso daí normalmente é dado nas questões que você vai trabalhar. E aqui você retorna multiplicando, passa o volume multiplicando do outro lado, você volta para a equação de Clapeyron, que é o PV igual a NRT. Só que esse valor da constante, ele é específico de umas condições conhecidas como condições normais de temperatura e pressão, CNTP, que normalmente todas as questões vão trabalhar com isso. Se você for trabalhar com a física mais básica em si, não tem que se aprofundar muito e você mudar conforme você muda a CNTP. Pode acontecer. Isso aqui também é muito utilizado em química, mas aqui você tem essas condições: 1 atm, 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, 1 mol e 22,4 litros. Essas são as condições normais de temperatura e pressão para que você tenha essas constantes dos gases ideais. Essa constante, no caso, que altera seu valor, as unidades de medida foram alteradas. E daqui a gente vem no final para a equação geral dos gases ideais, que é o que eu mencionei, que é fazendo um nicho todinho ali daqueles valores constantes que vão se alterando quando você tem transformações. Se você tiver uma transformação que ela não é isotérmica, não é isobárica, não é isocórica, eu não lembro se isocórica é isovolumétrica, mas isovolumétrica, para acabar não confundindo aqui, você vai ter essa equação dos gases ideais que, se você não lembrar em si divididinho, você usa as equações dos gases ideais, que é dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Ponto. Aí você fala, por que é melhor lembrar dessa se eu não lembrar daquela? Porque, por exemplo, se eu tiver aqui, deixa eu botar aqui, tá em vermelho. Se tiver a pressão inicial vezes o volume inicial e dividir pela temperatura inicial, e isso aqui foi igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, se ele falar que é isotérmica, eu digo que a temperatura ela vai ser constante, ou seja, a temperatura final vai ser igual à temperatura inicial. Você corta e volta para a equação da isotérmica. Se ele falar que a transformação é isovolumétrica, então você tem uma situação que o volume inicial e o volume final eles vão ser iguais e você volta para a transformação isovolumétrica. Se ele falar que é isobárica, então, consequentemente, a pressão inicial e a pressão final são iguais e você volta para a equação da isobárica. Então é isso, essa aula foi mais curtinha porque como eu não coloquei o assunto dos gases ideais no modelo microscópico para você estudar, então ficou realmente uma aula mais tranquila, mais simplesinha, e a de termodinâmica acho que vai ser maiorzinha para você estudar. Mas é isso, se você viu assistir até aqui, muito obrigado. Envia para alguém que você acha que vai entender esse assunto com base na minha explicação. Eu espero ter te ajudado muito mesmo. Esse canal aqui tem mais coisas além de aulas, você também tem resolução de questões, de divulgação científica, tem até vlogs falando sobre a minha vida na USP e outras coisas relacionadas a estudos. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Muito obrigado e tchau!